Olá, está começando o RCTV Notícias, eu sou Vanessa Brolo, te faço companhia a partir de agora e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Alexandre Weiler. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo. Olá, um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer estar com você. Gente, o Alexandre é consultor de carreiras e negócios da ESIC Internacional e o assunto hoje, gente, é o comportamento dos jovens no mercado de trabalho. Pesquisas mostram que 36% de jovens trabalhadores assumem não querer um cargo de gestão e prezam mais entre vida pessoal e trabalho. O que está acontecendo com os jovens, Alexandre? Eles estão certos, na verdade. Vamos começar por aí. É verdade. Eu acho que, por um lado, eles estão bastante certos, né? Sim. Porque hoje nós temos 5 gerações convivendo no mercado, né? Uhum. Nós temos aí os baby boomers, nós temos os X, temos os antigos Y ou millennials viraram Y e viraram Z, e agora nós temos os alfas também. Aí quando a gente olha para esses jovens, quando a gente fala, a gente está falando especialmente da geração Z, que é a geração agora que é a mais jovem que está no mercado de trabalho. Uhum. Os alfas aí eles estão entre 0 e 15 anos, 16 anos de idade. Mas esses jovens, é uma característica que eles têm. Eles realmente, grande parte deles não quer cargo de gestão, não quer cargo de chefia. Vamos colocar assim, né? O baby boomer, ele é aquela geração que quer escalar a montanha e quer chegar no topo dela. Não importa se for aos 60, 70 anos. Uhum. O geração X, ele quer escalar a montanha, mas ele quer chegar no topo da montanha e ter a vista aos 25, 30. O Y, ele é empreendedor, etc. Então ele quer escalar a montanha, mas é a montanha dele. O Z, que é justamente essa geração, eles querem escalar a montanha, mas não é necessariamente chegar ao topo. Quer curtir a vista, né? Passou bem por aí. Que ótima definição. E como que ficam as empresas nesse contexto? Porque ok eles terem esse desejo, né? Mas como que as empresas devem agir hoje para conquistar esse jovem? É verdade, é porque eles já nasceram numa geração com quase tudo pronto. Né? Eles não colocaram tanto o pezinho na lama. Culpa nossa, dos pais e mães. Papai e mamãe levou para a escola, trouxe. Já estava tudo definido, já estava tudo pronto. Por outro lado, eles sofrem de grandes expectativas. A gente olha para eles e diz assim, olha, vocês tiveram a excelência, então o que a gente espera de vocês é no mínimo a excelência. Sim. E aí, uma cobrança também. Essa cobrança. E aí eles dizem o seguinte, olha, se vocês esperam no mínimo que a gente chegue ao topo, quer saber? E nem sei se eu chegarei ao topo, porque estão me dizendo que eu não terei aposentadoria, que para comprar uma casa vai ser muito complicado, comprar um carro. Então, quer saber? Eu vou curtir a vista por enquanto. Só que as empresas, elas precisam dessas gerações mais jovens e essas gerações mais jovens precisam entender as coisas boas que as outras gerações têm. Então, o que precisa acontecer ali no meio do caminho? É se encontrar. A empresa, o líder, o gestor e as outras gerações que estão na empresa se encontram no meio do caminho, o jovem também. Aquela história de se encontrar no meio da ponte. Né? Ninguém tem que atravessar a ponte para o outro lado, mas eles precisam se encontrar no meio. Né? Por quê? Essas gerações têm coisas muito importantes que as empresas precisam. Elas entendem muito de tecnologia, mobile, são ágeis e etc. Sim. Isso é ótimo. Por outro lado, elas precisam entender que a vida tem coisas de médio e longo prazo, não são apenas questões imediatas nesse momento. E a vida é sempre uma consequência das escolhas e das construções que você faz agora. Então isso é muito importante. E a gente ouve muitas empresas falando de reter talentos, da dificuldade de reter talentos. Quais seriam algumas iniciativas das empresas para reter, então, esses talentos? Esses talentos eles trocam de empresa muito rapidamente. Né? Tem uma pesquisa no Reino Unido que mostra que 90% deles agendou entrevista e não foi. Uma outra parte agendou entrevista, foi e não trabalhou mais do que 5 dias. E há quase 50% que em algum momento já levou o pai ou a mãe junto para entrevista de emprego. Isso não é piada, aconteceu mesmo de levar acontece a mãe? Mesmo. Na Grã-Bretanha, né? Onde é que você pega a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia e etc. Né? Então, e às vezes isso se replica, porque eu conversando com os gestores de RH, como consultor de carreira e diretor da ESIC Internacional, eu converso muito com os executivos e com os gestores, porque nós somos muito próximos deles e eles me dizem que isso aqui no Brasil também acontece bastante. Então, é muito importante focar bastante com essas novas gerações e entender que elas têm algumas particularidades. Elas gostam de validação constante. Elas gostam justamente de ter alguém próximo deles. É preciso contar para eles o porquê do que eles estão fazendo para que a motivação deles efetivamente exista. E, curiosamente, é uma geração que valoriza muito a questão da saúde psicológica e emocional. Então, essa geração, as pesquisas mostram que eles valorizam em grau de igualdade a existência
de um bom salário, sim, de um plano de saúde, mas também um plano de saúde mental e emocional dentro da organização. Certo. Obrigada, Alexandre, por essas dicas, né? E pela constatação do que está acontecendo no nosso mercado. Com certeza. Gerações, todos vocês são importantes e todos vocês merecem ser felizes. Maravilha, concordo. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!